Aprender a fazer perguntas é, na minha opinião, a habilidade mais importante que o vendedor precisa dominar se ele quiser vender em alto nível. E antes de dominar esse conceito, é preciso primeiro entender o básico, que é a diferença entre perguntas abertas e fechadas e como utilizar esse tipo de pergunta durante um processo de vendas. Quer saber como fazer isso? Vem comigo depois da vinheta. Antes da gente avançar para o conceito e exemplo de pergunta aberta e fechada, queria que você entendesse por que fazer perguntas é algo tão importante para você conseguir vender em alto nível. Bom, a primeira razão é que para você vender alguma coisa, você precisa entender as necessidades daquela pessoa, né? Se aquilo que você está vendendo realmente atende ou não atende aquela pessoa que está comprando. E perguntas são excelentes para isso. Quando você faz perguntas, você consegue acessar aquilo que o outro pensa. Então, quais são as necessidades dele, o que ele pensa, o que ele ganha com aquilo que você vende, o que ele perde, se ele ganha alguma coisa, se ele não ganha. Tudo isso é possível acessar através de perguntas. Aliás, eu diria que a única forma de você acessar, né, sem ser o outro dizer automaticamente, você vai ter que fazer perguntas, porque senão vai depender 100% da pessoa te dizer. E nem sempre a pessoa diz, porque ela nem vai saber se aquilo ali é importante ou não, né? A segunda razão é a validação de informações. Então, através de perguntas, você para de achar que aquilo que o outro disse é uma intenção de compra, ou aquilo que ele falou quer dizer que ele não quer, e você usa perguntas para realmente acessar a opinião do outro sobre aquilo que você acha. Então, para com esse negócio de achismo e começa realmente a identificar o que é um fato, através de perguntas e através daquilo que o outro disse para você. Bom, agora que você já entendeu por que é importante aprender a fazer perguntas, vamos para a primeira definição, que é a definição de perguntas abertas, ok? Perguntas abertas são aquelas perguntas que não têm o sim e não como resposta. Normalmente são perguntas que a pessoa vai ter que pensar para responder, e ela não vai responder tipo uma resposta curtinha de uma palavra, assim, vai ser alguma coisa um pouco mais longa, tá? Normalmente, perguntas abertas, elas são utilizadas para abrir o diálogo. Então você quer que aquela pessoa que está conversando, ela fale mais sobre aquele assunto, né? E não seja uma respostinha curta ali, sim, não, tal, não tem nada a ver com isso. Normalmente, perguntas abertas começam com o que, quem, quando, como, por quê, onde e quanto. Exemplos de perguntas abertas para você entender bem esse conceito aí. Qual tipo de sapato você está procurando? Se você estivesse vendendo um sapato, por exemplo, numa loja no varejo, né? Quanto você perde por mês com esse problema no seu equipamento? Caso você estivesse vendendo, por exemplo, um conserto para um equipamento. O que levou a não consertar esse equipamento antes? Por exemplo, para acessar a razão pela qual esse potencial cliente ainda não fez nada relacionado àquele problema que ele ainda não resolveu. Quais serão os critérios para decidir o novo fornecedor? Caso você queira entender o que ele vai levar em consideração na hora de decidir um fornecedor novo, por exemplo, em alguém que está requisitando um orçamento. Quando vocês farão uma nova chamada para decidir esses novos fornecedores ou para receber esses orçamentos desses novos fornecedores? Isso para você se programar, por exemplo, para participar de um processo de licitação, alguma coisa relacionada a isso. Como seria a sua vida depois de terminar a faculdade, daqui 3 anos? Se você vendesse aí algum curso superior, por exemplo, então você pode fazer esse tipo de pergunta para fazer com que a pessoa imagine como que vai ser a vida dela depois que ela tiver adquirido esse produto ou serviço que você vende. E aí você consegue acessar isso, ver, ela já começa a ver o impacto também. A pergunta também ajuda a pessoa a imaginar aquele cenário. Quem é impactado por esse problema? Para você identificar quem são as pessoas que são impactadas por algum problema que você está tentando vender a solução. Isso é muito legal para ver o impacto daquele problema que está acontecendo ali. Então, olha como é rico, né? Quando você faz uma pergunta aberta bem feita, né? Como você consegue acessar de fato o mundo da outra pessoa e como você consegue com isso entender a situação da outra pessoa e entender o impacto que o teu produto, por exemplo, poderia trazer para a vida dela. Olha que legal, né? Com esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, gente, pergunta aberta é isso. E eu gostaria que você que está me assistindo aí, se você puder fazer um exemplo de pergunta aberta e escrever no comentário, seria muito legal para ver se você realmente conseguiu entender esse conceito de pergunta aberta, tá? Aí eu respondo lá se é uma pergunta aberta fechada. Tá bom? Outra coisa, antes da gente avançar para a parte de perguntas fechadas, eu queria que se você não fosse um inscrito no canal ainda, aperta o botão de se inscrever aí e o sininho se você quiser receber notificações. A gente está fazendo pelo menos um vídeo por semana, do mesmo nível desse vídeo que você está assistindo aqui agora, tá bom? Vamos agora para o conceito de perguntas fechadas. Normalmente perguntas fechadas, elas têm sim ou não como resposta. Então, esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que normalmente é usado para validar alguma informação. Você quer checar aquela informação e você não quer dar muita
escapatória para o cliente, né? Você quer que ele responda sim ou não. Minha filha faz muito essa pergunta, esse tipo de pergunta para mim. Ela tem 3 aninhos, quase 3 aninhos, e ela faz: papai, você pode pegar tal coisa, sim ou não? Então acho que ela aprendeu comigo aí. Ela faz e ela checa rapidamente se eu posso fazer aquilo ali para ela ou não. E é exatamente isso que você quer fazer. E outro objetivo também é quando tem lá um potencial cliente que está falando muito e tal, você pode usar isso aí para resumir a informação, né? Então você resume o que você acabou de entender dele e pergunta para ele se é aquilo ali, se foi realmente isso que você entendeu ou não. É um outro uso que é tipo uma maneira indireta de fazer uma paráfrase, por exemplo. Vamos aos exemplos desse tipo de pergunta, tá bom? Você gosta desse tipo de roupa? Pergunta fechada também. Então veja, o vendedor poderia ali mostrar uma roupa e perguntar aí, você gosta desse tipo de roupa? Você está satisfeito com o seu fornecedor atual? Sim ou não? Não acha isso ruim? Ó, tô tentando validar, né? Você não acha isso ruim? Tentando validar, ver se a pessoa diz se ela acha ou não acha aquilo ali ruim. Você gostaria de fazer faculdade? A pessoa vai falar sim, não, mas você está de alguma forma acessando ali, vendo se ela gostaria de fazer ou não. A paráfrase, você pode falar, entendi que você disse isso, é isso? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Então é uma forma de validar, checar se aquilo que você entendeu realmente é o que a pessoa disse. Você poderia me explicar a diferença entre eles? Então, ó, você poderia alguma coisa, sim ou não. Também uma pergunta fechada. Tudo bem para você se falarmos agora? Mais uma pergunta fechada, tentando buscar ali o sim ou não da pessoa de forma rápida, né? Qual o problema de pergunta fechada, né? Em geral, ela fecha pro diálogo. Se você fizer tipo umas 2, 3, 4, 5 seguidas ali, a pessoa já vai começar a ficar meio... Parece uma entrevista isso aqui, é um tipo de conversa que não engaja muito necessariamente, né? Então tem que saber usar, assim como as abertas também. As abertas, elas abrem demais, você fica só pergunta aberta todo o tempo também. Às vezes a conversa até sai um pouco do controle, né? Mas o ponto aqui é você entender a diferença entre as duas. Então, voltando, pergunta fechada, tem sim ou não como resposta. E eu gostaria que também você, que está assistindo aqui agora esse vídeo, coloca lá nos comentários um exemplo de pergunta fechada, para eu dizer para você se você entendeu bem esse conceito, se está conseguindo praticar o conceito aqui. Agora, como é que você pratica esse negócio no seu dia a dia? Tá? Porque não é uma coisa simples fazer perguntas. Bom, eu vou falar aquilo que eu fiz para praticar perguntas ao longo da minha vida, desde que eu comecei a trabalhar com vendas, acho que vai fazer aí uns 10 anos, talvez mais. Não mais que 10 anos, vai fazer uns 15. E eu acho que o ponto mais importante sobre perguntas, o primeiro deles, é você entender que uma pergunta ela serve para você acessar alguma informação, né? Você quer saber algo. Então a primeira coisa que você precisa pensar é: o que eu quero saber? Depois que você tem o que você quer saber, você vai pensar em perguntas para descobrir essa coisa, né? Então essa é a segunda etapa. Depois que você pensou nas perguntas, escreve essas perguntas, tá? Porque isso vai evitar que você, por exemplo, improvise ali na hora que você estiver junto com o lead. Então vai sair muito mais fluido o seu discurso, né? Você vai ter mais confiança para falar. Você já pensou naquela pergunta antecipadamente. Depois desse passo 3, o que eu recomendo que você faça é que você pense em possíveis respostas que as pessoas dariam para essa pergunta. E em cima dessas respostas, você já pode saber, opa, legal, era isso que eu queria ouvir? Né? Você vai começar a identificar, então a pessoa vai responder isso, pode responder aquilo. Com base nessas respostas, você pode repetir esse ciclo de novo e pensar em perguntas para você explorar um pouco mais, por exemplo, essas respostas. Aí o quinto passo, depois que você planejou essas perguntas, respostas e mais perguntas, aí você começa a praticar. Você vai lá, vai ligar para o potencial cliente, você vai fazer a pergunta. E aí é muito importante aqui que não é só uma questão de fazer pergunta, mas é de escutar a resposta. Acho que o erro comum é vendedor que faz pergunta e não escuta a resposta, né? E o exemplo clássico que eu dou é tipo o vendedor que pergunta: oi, tudo bem? A pessoa fala: não, tá tudo ruim, minha mãe morreu hoje. A pessoa fala: ótimo, e avança. Cara, não seja essa pessoa. Então fez a pergunta e escuta a resposta. A pergunta não é para escutar a resposta que você quer, mas é para escutar a resposta que a outra pessoa vai te responder. Então você precisa estar preparado para escutar essa resposta, para entender que pode ser uma resposta que você não queria, mas você ainda precisa, de qualquer forma, usar essa resposta para continuar a conversa. Senão fica uma conversa de gente doida, né? Você faz uma pergunta, a pessoa responde uma coisa, aí você faz uma pergunta que não tem nada a ver. Então, não, usa a conversa para fazer mais perguntas, aprenda a fazer isso. Vai virar uma conversa mais fluida, mais interessante para você e para outra pessoa. Vai parecer uma conversa mesmo, e não uma venda, né? Aliás, esse é o propósito. Depois que você teve essa experiência, você vai lá revisar onde você anotou, seja no caderno, seja no computador, e vai ver
alterações que você poderia fazer nessas perguntas para melhorá-las. E aí, também, entenda que com o tempo esse negócio vai ficando mais automático. Hoje em dia, 15 anos depois, cara, é muito mais fácil fazer perguntas para mim. Mas mesmo assim, eu preciso, quando eu estou lá com um produto novo, para pensar, eu preciso sentar, parar e pensar no que eu quero perguntar e por que eu estou fazendo aquela pergunta. Não sai automaticamente, assim, não é uma coisa que, né, se você fizer uma simulação comigo, vai sair automático. Eu preciso parar e pensar antes de ir para a prática com um produto novo. Justo? E aí, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, eu tenho 4 recomendações de livros para você. 2 delas em português e 2 delas em inglês. Os 2 livros que tem em português são o Spin Selling, do Neil Heckman, e A Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E os 2 livros que tem em inglês, o primeiro deles é o Solution Selling, do Michael Bosworth, e o segundo é o You Can't Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar, do David Sandler. Com esses 4 livros, eu diria que você tem a literatura mais completa que eu já li até hoje sobre fazer perguntas. Então são livros muito legais para quem quer se aprofundar nesse assunto. Beleza? E aí a gente chegou no final do vídeo e eu gostaria que você deixasse um gostei se esse vídeo foi útil para você. E se você ainda não é um inscrito do canal, lembre-se de se inscrever para ter acesso a vídeos como esse aqui toda semana. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abração.